Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor Jesus escolheu e constituiu sobre a sua casa, o seu templo para o seu Espírito Santo habitar, o nosso corpo, a sua igreja, para dar o sustento, a palavra de Deus, o pão da vida eterna a seu tempo. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor Jesus Cristo escolheu e constituiu sobre a sua casa, que é o seu templo para o seu Espírito Santo habitar, o nosso corpo, a sua igreja, para dar o sustento, a palavra de Deus, o pão da vida eterna ao seu tempo. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Mateus, capítulo 24, versículo 31. É aquele para os quais Ele, Cristo Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 31. Mas como será bem-aventurado, isto é, como será feliz eternamente na presença de Deus, aquele servo, o que foi escolhido, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, dando sustento à palavra de Deus, o pão da vida eterna, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 46. Mateus capítulo 24, versículo 47. Em verdade vos digo que o Senhor Jesus o porá, aquele servo, o que foi escolhido, sobre todos os seus bens, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 47. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 5 e 11. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Porque os homens maus e enganadores, aqueles que são os falsos profetas, que dizem que falam em nome de Cristo Jesus, enganando a muitos, por quem o escândalo vem, eles irão de mal para pior, enganando e sendo enganados pelo diabo, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas por que então surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, sendo que, se possível fora, ou seja, é impossível para eles enganarem até os escolhidos, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 18, versículo 7. Porque ai do mundo por causa dos escândalos, ele sofrerá o juízo da ira de Deus, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem que é falso profeta, que diz que fala em nome de Cristo Jesus, enganando a muitos, por quem o escândalo vem. Ele sofrerá o juízo da ira de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 7. Porque virá o Senhor daquele servo que é falso profeta, que diz que fala em nome de Cristo Jesus, enganando a muitos, num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, o que é falso profeta, que diz que fala em nome de Cristo Jesus, enganando a muitos, e o destinará à sua parte com os hipócritas, ali no lago de fogo e enxofre. E haverá pranto e ranger de dentes na segunda morte, a eterna, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 50 e 51. Como que eu sei se eu sou um servo fiel e prudente que o Senhor Jesus constituiu sobre a sua casa, sobre o seu templo para o seu Espírito Santo habitar, o nosso corpo, a sua igreja, para dar o sustento, a palavra de Deus, o pão da vida eterna ao seu tempo, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 45. Eu sei
A partir do momento em que eu sou escolhido, em que eu sou orientado pela pessoa do Senhor Jesus para servi-lo de maneira alerta, fiel e prudente, como ele fez com seus discípulos, em Mateus capítulo 24, versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, ficai alertas, que ninguém vos engane. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 23, 25 e 26. Mas por que, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Cristo Jesus, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus capítulo 24, versículo 30. Porque então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Cristo Jesus, e todas as tribos da terra que creram nos falsos profetas, que lhes disseram que falavam em nome de Cristo Jesus, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e sofrerão o juízo da ira de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 30. Jesus te ama. E você é, pois, um servo fiel e prudente, que o Senhor Jesus escolheu e constituiu sobre a sua casa, o seu templo, para o seu Espírito Santo habitar, o seu corpo, a igreja, para dar o sustento à palavra de Deus, o pão da vida eterna a seu tempo? Como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 45. Se você for, será um daqueles para os quais ele, Cristo Jesus, enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 31. Amém? Dani e Miguel.